Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro de 2016, saindo de um dia sem pregão, né? Ontem feriado dia 7 de setembro, semana um pouco estranha, né? Feriado nos Estados Unidos na segunda, feriado aqui no Brasil na quarta, então fica uma semana meio quebrada. Mas enfim, vamos ver como é que se comportou o mercado no dia de hoje, começando como sempre pelo gráfico do índice Bovespa. O Bovespa hoje apresentou um dia de leve alta, o início do pregão foi em queda, depois o mercado virou, mas a gente não viu o mercado ganhar amplitude de movimentação. O volume retornou, né? Mas parece que o ânimo ainda não, né? Mas enfim, o mercado está dentro de um viés de alta, dentro de uma tendência de alta, com alvo provavelmente entre 62 e 62.500 pontos. Né? E recentemente, no pregão da sexta-feira, nós tivemos um candle decisivo, né? Um candle que rompeu a máxima do ano, rompeu um pivôzinho de alta e que nos indicou um movimento de alta. E essa alta vai acontecendo aos poucos, aquele movimento que não chama muita atenção, mas daqui a pouco quando a gente vê, a gente percebe que o mercado já andou bastante. Tá? Então o mercado sinaliza a continuidade do movimento de alta por enquanto, né? E se vier a corrigir, salvo uma barra de ignição, uma correção teria várias estruturas de suporte no meio do caminho. Então o mercado, do ponto de vista gráfico, olhando aqui o gráfico do índice Bovespa, não apresenta qualquer sinal de correção forte no horizonte próximo aí que a gente consegue ver. Tá? Então a expectativa é por alta. Esse aqui é o gráfico semanal. O mercado tá bonito no semanal, indica continuidade do movimento de alta e o alvo é essa região aqui. Tá? Se tivermos alguma correção, inicialmente a gente deve entender que a faixa dos 59.300 pontos agora funciona como suporte. No mercado lá fora, vamos olhar o índice Dow Jones. A gente teve uma leve pressão vendedora hoje, nada muito significativo. O Dow Jones opera dentro de uma congestão. No momento está dentro dessa congestão estreita, no miolo aqui dessa congestão. As bandas estão muito estreitas, tá? Porque comparado com o que costumeiramente elas estreitam aqui no índice americano, o que sugere que a gente deve estar próximo de um movimento forte, direcional. A gente não sabe se para baixo ou para cima. O viés deste mercado é de alta. Mas o que realmente importa é o rompimento. O rompimento desse suporte para baixo ou dessa resistência para cima. O teste mais recente foi do suporte, né? Nesse martelo, que nos sinalizou uma boa probabilidade de um movimento de alta até a resistência, e a gente está no meio caminho até a resistência. Tá? Expectativa, ou seja, o mais normal seria o mercado seguir em alta em busca dessa região aqui. Se ele começa a corrigir de forma mais intensa a partir daqui, a hipótese baixista começa a ganhar força, mas ela só se concretiza, na minha leitura, no rompimento deste fundo, que seria um pivô de baixa, né, no gráfico diário do índice Dow Jones. Vamos dar uma afastada só para ter o contexto mais amplo, né? Isso aqui é o antigo topo histórico que agora vem funcionando como suporte aqui. Se o mercado cai e acelera a partir desse ponto, não vai ter menor cara de pullback daí, e isso pode ser entendido como um rompimento falso. O topo histórico pode levar a um movimento corretivo mais amplo, algo como isso aqui, tá? Ou isto aqui. Mas por enquanto viés ainda de alta. Tá? No intraday, reparem essa congestão em gap desde o dia 2. Tá? Então, do ponto de vista intradiário, na minha opinião, esse patamar aqui é bem importante. Se for rompido, mesmo intradiário, isso deve gerar uma pressão vendedora importante nos mercados de bolsa. E se houver o rompimento dessa resistência para cima, isso dá um bom ânimo para os compradores. Vamos olhar agora o futuro do S&P 500. Vocês vão perceber que os gráficos agora estão um pouco diferentes. O futuro do S&P 500 está com as bandas extremamente estreitas. Olha só, as bandas estão muito estreitas. Vem num movimentozinho de alta meio arrastado, né? Talvez a gente possa até tirar um canalzinho de alta aqui. Mas eu sempre dou preferência às estruturas horizontais, né? Então esse é o ponto de suporte, este aqui é o ponto de resistência. O mercado já bateu na resistência,
tá? Hoje teve uma pressãozinha vendedora um pouco mais forte do que no gráfico do índice Dow Jones. E, bom, aqui fica mais fácil de ter um rompimento para cima ou para baixo. Enquanto o Dow Jones está no miolo da congestão e tem um espaço até as suas estruturas de fronteira, né, suporte e resistência, aqui a gente já está com essas estruturas bem mais próximas. Se o mercado americano romper aqui, né, para cima, forte sinal de alta. Se o mercado começar a ceder, isso já deve dar uma pesada, porque provavelmente o índice Dow Jones também cairia e a gente perderia essa zona de suporte intradiário, tá? Então eu vejo um certo risco aí de um movimento de queda no mercado americano, tá? É porque, de novo, a gente está naquele ponto, a gente está testando aqui uma zona de resistência, certo? Então o próximo ponto a ser buscado dentro do padrão de congestão é a zona de suporte, tá? E isso levaria o Dow Jones a não alcançar a resistência e novamente buscar talvez o suporte. Então começa a roçar o suporte, operar perto desse suporte, talvez indicando que queira romper para baixo. Então eu sinto um perigo um pouco maior no ar. Mas, ok, eu tenho que esperar o mercado romper para a gente ter um pouco mais de firmeza nesse entendimento. Tá? O importante é entender que o mercado americano está próximo de fazer um movimento forte. E para o lado que fizer, o nosso mercado deve ir atrás. Tá? Bom, vamos pegar o gráfico do nosso futuro, o INV16. O INV16, no final das contas, o mini índice acabou gerando aqui uma pequena queda de 0,12%, mas o candle ainda é branco. Tá? A gente já consegue ver uma sequência de candles na mesma direção, tá? Coisa que a gente não estava vendo antes. A gente ainda não tinha, e a gente ainda não rompeu claramente, tá, a máxima desse contrato, o topo aqui de agosto. O mercado já chegou a fechar acima, mas não fluiu claramente acima, né? E para todo mundo estar comprado, melhor que o mercado faça isso logo, para não ficar nenhuma dúvida de que essa zona aqui já foi quebrada como um obstáculo, tá? Mas isso ainda não aconteceu. O viés é altista, tá? O intraday de hoje, inicialmente, foi bem errático, num gap de baixo. O mercado ficou muito errático nas primeiras 3 horas aí de negociação, tá? Lembrou muito o comportamento do mercado no dia 1º. Tá? Então o mercado ficou indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E foi numa tentativa de rompimento que se mostrou falsa aqui embaixo, que o mercado acabou marcando um fundo para ir embora. E foi a mesma coisa hoje, né? Uma tentativa de rompimento que não fluiu, que levou o mercado a um movimento de alta. E acabou levando ao rompimento da linha d'água. Né? Só que rompeu a linha d'água já no horário um pouco ruim, depois de 1 da tarde, não teve pico de volume. Então o mercado até foi um pouco, mas nada suficiente aqui para realmente a gente fazer uma boa operação num gráfico de 15 minutos. E o final do pregão foi com pressão vendedora. Então o mercado não se mostrou animado. Foi um pregão meio chato aqui no índice. O viés é de alta, mas eu não descartaria a possibilidade de correções novamente para essa região aqui. Que a princípio devem ainda, se isso acontecer, uma correção como essa, deve ser entendida como oportunidade de compra. Tá? A princípio. Tá? Porque a tendência aí é de alta. Tá? Vamos ver como é que vai se comportar o pregão da sexta. Em relação ao dólar, nós vimos que o dólar, então, nesse último pregão, nos surpreendeu, fez um movimento bem intenso de queda, tá? Mostrando que essa LTB do canal de baixa ainda tem relevância, certo? E que os vendedores ainda estão no comando da situação no dólar. No entanto, tá? Eu não vejo muito espaço para o dólar cair, portanto não vejo muita atratividade em trades de venda a partir dessa barra, né? A gente consegue tirar argumentos aqui para uma venda no dólar. Esse aqui é o fechamento do último pregão, não de hoje. A gente teve a quebra desse canalzinho de alta com um zigue-zaguezinho descendente, a gente vira a média de 21 períodos para baixo novamente, a gente testou a LTB e o mercado cedeu, testando também esses fundos anteriores. O que eu não gosto é que a gente ainda consegue ver o dólar dentro de uma zona de congestão. O dólar realmente ficou bastante sobrevendido no intraday, tá? E se a gente for considerar uma venda aqui, e eu disse que se fosse para buscar a venda, o ideal seria buscar a perda da mínima, no mínimo,
tá? Tu vai ver a distância que tu vai usar de stop dentro de uma do conceito clássico aí de posicionamento de stop ao contrário da barra. A gente vai ter um stop, sei lá, aqui de quase 100 pontos, com um alvo de 40 pontos, 45 pontos até o fundo anterior. Então, na relação risco-retorno, não me parece valer muito a pena, né? O dólar abriu em queda hoje, chegou a cair um pouco, mas acabou virando. Então, de novo, para mim parece que o dólar não está numa posição muito boa para a gente apostar na venda, tá? Eu tô com uma sensação altista para o dólar, mas essa sensação não pode fazer nada enquanto o dólar não gerar um sinal realmente significativo de alta, que seria agora, nesse momento, o rompimento desse topo anterior, tá? E daí a gente teria claramente um pivô de alta, tá? A gente mencionou o entendimento de um pivô aqui, né? Mas é um pivô curto, tá? Se tu for ver a amplitude dos movimentos, não faz muito sentido. Isso aqui é praticamente um movimento só. Agora que o mercado fez isso, havendo o rompimento deste topo aqui, daí sim fica com uma cara de pivô com uma boa proporção em relação aos outros movimentos do dólar, tá? Então, acho que para baixo fica ruim de operar, e para cima daí me interessaria, porque se houver o rompimento do pivô, a gente sabe que tem espaço para o dólar subir, tá? Indo para o detalhe do intraday, o que eu mencionei é que para querer vender o dólar, ainda mais essa característica de sobrevenda que ficou no gráfico intradiário de 15 minutos, o cenário ideal seria uma abertura em gap de alta, seguida de uma queda rompendo a linha d'água. Se o dólar abrisse em gap de baixa, era uma situação ruim de operar, delicada no meu ver. E foi o que aconteceu, o mercado abriu um gap de baixa, caiu um tanto e depois acabou voltando. E no final das contas, o comportamento do dólar no intraday de hoje foi bem errático, né? Rompeu a linha d'água, não fluiu, rompeu a linha d'água para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, rompeu para cima. Então ficou aqui num padrão de contração, né, um triângulo simétrico. No final das contas acabou sendo rompido para cima, né? Mas não tinha aí a operação muito clara. É muito normal o mercado iniciar um processo de contração tipo um triângulo simétrico e depois evoluir para uma congestão, né? Bater esse ponto, cair, chegar nesse ponto aqui. Então o dólar não foi muito convidativo para operações na parte da tarde e em diante, e o gráfico, na minha opinião, ficou meio bagunçado, tá? Então eu não tenho nenhuma expectativa mais forte em relação ao dólar no curto prazo. Vamos deixar ele fluir, vamos deixar ele clarear o cenário. E o juro, dei um F19, ainda pressionou um pouco mais para baixo, mas eu não vejo também aqui um ponto bom para apostar em mais quedas. Eu vejo, na verdade, o juro querendo marcar talvez um fundo. Eu vejo um fechou fora, fechou dentro com um martelo, né, já com uma distância razoável, com média móvel de 20 períodos, acho que é fácil o juro sofrer uma recuperaçãozinha, tá? E se isso acontecer, a faixa dos 12.080 vai ser a resistência no curto prazo. Então é isso, pessoal. Finalizo essa primeira parte do farol por aqui. Até amanhã.